Maria Luísa, Marco, Maurício, como é que está chegando o som e a imagem aí para vocês? Nós estamos aguardando a resposta, ok? Tudo certo? Tudo ok, então? Então, pessoal, chegamos na nossa aula 3, que é preparação e execução da ProEx. Então, na aula 2, que foi administrada pela professora Maria Malma, nós vimos fundamentos da ProEx, hierarquia evolutiva, escala evolutiva das consciências, holokarmologia, curso grupo kármico, leis racionais da ProEx e categorias de ProEx. Na aula 3, nós vamos, antes de iniciar a aula 3, nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês e solicitar que vocês continuem participando, né, do nosso debate virtual, respondendo aquelas questões, aqueles questionamentos que nós colocamos para vocês durante a semana, né, que isso reforça a interação do grupo. Isso reforça essa interação e potencializa a energia, né, desse curso. Ok? Então, obrigado então pela participação e continuem participando. Vamos então para a nossa aula número 3. Então, próximo slide é preparação e execução da ProEx. Então a ProEx ela tem duas fases, como o nome já está dizendo. A fase preparatória, onde a consciência se prepara, né, para executar a ProEx na fase executória. Nós temos aqui pré-ProEx. O que significa pré-ProEx? Pré-ProEx é tudo aquilo que antecede a fase preparatória e a fase executória. A pré-ProEx ocorre no período de intermissão entre uma vida e outra. A pré-ProEx, ela ocorre no extrafísico. Então nós vamos ver agora o que acontece no período de intermissão entre uma vida e outra, quando a consciência planeja, elabora a sua ProEx. Intermissão. O período da pré-ProEx é vivenciado na intermissão. Intermissão é o intervalo extrafísico incidente entre duas vidas intrafísicas e consecutivas da mesma consciência. Então, a intermissão é aquele intervalo extrafísico entre uma vida e outra. E a pré-ProEx ocorre exatamente nesse período. É nesse período de intermissão que se elabora a programação de vida para executar no intrafísico. Para a procedência. Definição é a base extrafísica original, pessoal, de onde cada pessoa procede antes da ressoma, quando estava na condição de consciência. Na verdade, o que é para a procedência? Traduzindo, para a procedência, na verdade, é a nossa colônia extrafísica de origem. Todos nós temos origem extrafísica. Estamos aqui no intrafísico apenas de passagem. A nossa origem é extrafísica. Então, a nossa paraprocedência é a nossa colônia extrafísica de origem. As colônias extrafísicas de origem, elas têm vários níveis, desde a mais avançada a menos avançada. Assim como nós temos países, aqui no intrafísico, países bem desenvolvidos, bairros com serviços sociais, enfim, as colônias são desta forma. Tem colônias mais avançadas e outras colônias bem menos avançadas. Como se forma a colônia extrafísica? Através do padrão pensênico das consciências. Veja, uma consciência tem um padrão pensênico, a outra consciência possui um padrão pensênico semelhante, então elas, por afinidade, elas se atraem. E assim sucessivamente, quando a gente percebe, já ocorre o quê? Já existe, já está formada a colônia extrafísica. Bom, passando então para o próximo slide. Nós temos aqui o ciclo da ProEx.
Então, vejam só, a consciência ela está no extrafísico, no período de intermissão entre uma vida e outra. Então, ela consegue acessar o que nós chamamos de curso intermissivo e, durante esse curso intermissivo, ela planeja, ela elabora a sua proex. Essa consciência, ela ressoma, ela renasce e ela passa, então, a atuar na dimensão intrafísica. Na dimensão intrafísica, ela executa a sua proex, ela planeja, ela prepara a sua proex, a fase preparatória, e executa a proex. Ela dessoma, ela descarta o soma, volta para a dimensão extrafísica e assim sucessivamente. Isso nós chamamos de ciclo da proex. Nós temos, os slides não estão disponíveis. Andréa, o que está acontecendo? Nós temos um problema técnico. Eu vou perguntar para os demais alunos se os slides estão disponíveis, se vocês estão conseguindo acompanhar a aula através dos slides. Para ver se o problema é só lá da Andréa. Está tudo normal, Maurício? Então me parece que André, eu acho que o problema, acho que é só aí, aparece na tela, mas não há para download. Marco Miguel, o que quer dizer isso? Então, Marco, nosso suporte técnico aqui vai verificar essa situação. Ok? Então, dando continuidade. Então, esse ciclo nós chamamos de ciclo da proex. A tendência é a seguinte: quanto mais avançada for a proex, quanto mais complexa for a proex, mais tempo a consciência permanece no extrafísico planejando e elaborando a sua proex. Quanto mais simples, menos complexa é a proex, menos tempo a consciência fica no extrafísico. Vejam, isso é uma tendência. Ok? Então vamos passar aqui para o próximo slide. Pessoal, só lembrando que essa terceira aula, é uma aula que contém muita informação. Mas a ideia é tornar esta aula interativa. Então vocês fiquem à vontade para realizar perguntas. Né? Apesar digamos assim, destas informações, desse excesso de informações que nós precisamos para passar para vocês. Então, curso intermissivo, a definição, é um conjunto de disciplinas ensinadas a consciex depois de um determinado nível evolutivo durante o período de intermissão. Então, para que serve o curso intermissivo? Então, a consciência que faz o curso intermissivo, os cursos intermissivos servem para a consciência rever os erros que ela cometeu no passado e para planejar de uma forma mais acertada como que ela vai melhorar determinados problemas que ela vai ter que enfrentar, determinadas questões que ela vai ter que resolver. Como que ela vai acertar mais, como que ela vai se melhorar. Curso intermissivo, então, serve para isso. Rever os erros do passado e planejar, digamos assim, situações mais acertadas para o futuro. Por isso que há, digamos assim, essa preparação prévia. Então, vejam, anotem agora 2 teleconferências sobre curso intermissivo. São imperdíveis. Estão disponíveis no site da Apex. A primeira delas é a teleconferência do professor Wildenilson Signorini, que é Vivências do Curso Intermissivo. Então, o professor Wildenilson Signorini, ele é secretário-geral da Apex. Tá? Então, o nome da teleconferência, Vivências do Curso Intermissivo. Se vocês quiserem aprofundar o assunto sobre curso intermissivo, esta é uma boa opção. A segunda teleconferência é da professora Beatriz Tênios, que é técnico científico da Apex de Porto Alegre. O nome da teleconferência é Pré-Intermissivista. Então, anotem e, se vocês quiserem aprofundar o assunto, assistam essas 2 teleconferências sobre curso intermissivo.
Muitas vezes as pessoas têm dúvida. Na verdade, assim, a maioria das vezes as pessoas têm dúvida. Será que eu tenho curso intermissivo? Será que eu tenho ProEx? Então, essa dúvida é, digamos assim, é uma dúvida que atinge a maioria de nós. Então, vejam só. Se você tem dúvida com relação a isso, se tem ou não tem ProEx, ou fez ou não fez curso intermissivo, nós temos uma ferramenta que pode ajudar a vocês a responder essa questão. Vocês entrem no site www.tertulia, tertuliaconscienciologia.org. Eu vou pedir para o nosso suporte técnico colocar agora aqui o site. Vocês entrem no site, no canto da direita há uma pergunta. Você é intermissivista? Você vai clicar nessa pergunta e vai surgir uma série de questões e você vai responder essas questões e no final você vai acabar concluindo se tem ou não tem curso intermissivo, ou seja, possui ou não possui ProEx. Vejam, essa é uma ferramenta que pode ajudar bastante vocês a resolver essas questões. E o objetivo do curso intermissivo é promover autoevolução. A pessoa já passa a pensar em autoevolução. O objetivo do curso intermissivo é isso, promover autoevolução. Desfrute produtivo da vida intrafísica. Significa que a consciência ela fica mais focada naquilo que, na sua autoevolução, naquilo que é mais importante para a sua evolução. Tarefas evolutivas pessoais. Então, o curso intermissivo serve para promover tarefas evolutivas pessoais. Planejamento e, por fim, planejamento técnico da próxima vida. Intermissivista. Veja, intermissivista é aquele que fez o curso intermissivo. Não é aquela consciência que passou pela intermissão. Intermissivista é aquele que fez o curso intermissivo. Então, eu estou chamando a atenção para essa questão porque existe muita confusão entre intermissivista é a consciência que passou pela intermissão ou é a consciência que fez o curso intermissivo. Então, intermissivista é quem fez o curso intermissivo. É chamado de intermissivista. Então, é a consciência ex-aluna ou ex-aluna de algum curso intermissivo. Pré-requisitos. Vejam, assim como há colônias de vários níveis, curso intermissivo também há de todos os níveis, dos mais básicos aos mais avançados. E pré-requisitos, para a consciência acessar, para a consciência conseguir realizar um curso intermissivo. Quais são os pré-requisitos? Então nós temos o primeiro, alcançou a paradutidade intermissiva. Traduzindo, o que é isso? Então, é uma consciência que já atingiu um nível de lucidez, um nível de maturidade consciencial, onde ela já percebe, ela já compreende que assistência faz parte de um mecanismo evolutivo. Ela já compreende que para ela evoluir, ela precisa ajudar outras pessoas a evoluir também. Então, ela já vem, de alguma forma, aplicando, fazendo assistência. Então, ela já compreende esse mecanismo evolutivo. E ela vem, de alguma forma, então, realizando assistência, praticando a assistência. Então, ela já alcança essa compreensão e essa prática desta assistência. Isso dá a ela um nível de maturidade consciencial, um nível de lucidez. Então, é o que nós chamamos que a consciência, neste caso, já alcançou a paradutidade intermissiva. Então, esse é o primeiro pré-requisito. O segundo, passou pela segunda dessoma. O que é isso? Nós sabemos que a primeira dessoma ocorre quando? Quando a consciência perde, quando ela descarta o corpo físico. E há, neste caso, a ruptura do cordão de prata. Então, esta é a primeira dessoma. Mas veja, com a primeira dessoma, com a ruptura do cordão de prata e o descarte do soma, ainda ficam no psicossoma resquícios
resquícios do energossoma, do nosso corpo energético. A segunda dessoma ocorre quando? Quando o psicossoma perde estes resquícios, resquícios do energossoma, do nosso corpo energético. Então, quando a consciência descarta o energossoma, ocorre então o que nós chamamos de segunda dessoma. Então, para a consciência acessar o curso intermissivo, necessariamente ela tem que passar pela segunda dessoma. E o terceiro requisito é: não experimenta a vida humana trancada. Traduzindo, o que significa isso? Não experimentar a vida humana trancada. Veja, nós temos até um verbete que é o biofilia monopolizadora, que trata deste assunto. Biofilia monopolizadora seriam aquelas consciências que dão muito valor para as questões, apenas as questões intrafísicas. São muito materialistas e dão valor apenas para as questões intrafísicas. Isso nós chamamos de biofilia monopolizadora. São consciências que, na maioria das vezes, acreditam que morreu, acabou, não há vida após a morte. Então, se a consciência tem esta compreensão, dificilmente ela vai conseguir acessar o curso intermissivo. Então veja, a consciência, para acessar o curso intermissivo, ela tem que ter uma compreensão além destas questões. Então ela já tem que ser uma consciência que ela já compreende que nós estamos aqui apenas de passagem, que a vida não termina com a morte, a vida continua. E ela já experimenta algumas, digamos assim, projeções lúcidas ou semilúcidas, e ela já compreende esse mecanismo evolutivo. Então, isso tudo que nós estamos colocando, então, a consciência não experimenta a vida trancada, é o contrário desta situação que eu acabei de colocar. Nós temos aqui uma pergunta, da André. Quanto tempo demora, em média, entre a primeira e a segunda dessoma? Bom, André, é o seguinte, depende. Neste caso aí, depende. Veja, se a consciência, ela é uma consciência assim, que já tem um nível de lucidez, um nível de maturidade evolutiva, que ela já compreende esse mecanismo evolutivo, já faz assistência, já compreende que existe vida após a morte. Então, me parece que esta consciência, ela vai passar pela segunda dessoma, talvez, pode ser horas depois da primeira dessoma, pode ser dias depois da primeira dessoma, enfim, pode ser uma semana depois da primeira dessoma. Mas se a consciência já tem essa lucidez e essa compreensão desse mecanismo evolutivo, me parece que a segunda dessoma, ela é rápida. Agora, veja, nós temos consciências no extrafísico que passaram apenas pela primeira dessoma e estão 20, 30, 40 anos no extrafísico e que ainda não passaram pela segunda dessoma. Ok? Então me parece assim que esse tipo de consciência pensa exatamente ao contrário daquilo que eu te coloquei. São consciências mais materialistas, que não acreditam na vida após a morte. Então, por isso, tem muita dificuldade de passar pela segunda dessoma. Ok? Então, nós vamos agora para o nosso próximo slide. Temas estudados nos cursos intermissivos. Então, nós temos aqui o primeiro tema, que é a abnegação. Mais hétero-perdão, visando a dinamização do polikarma na maxifraternidade. Então, abnegação é uma matéria extremamente importante a ser estudada no curso intermissivo. Por quê? Porque é muito mais fácil as pessoas se perdoarem, mas é muito mais difícil a pessoa perdoar o outro. O hétero-perdão é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, no curso intermissivo, a consciência ela vai estudar como que ela vai perdoar o outro, como que ela vai melhorar esse processo. Então,
No curso intermissivo, a consciência ela tem que compreender que o outro tem o direito de errar, o outro tem o direito de ser como ele é. Vejam, nós podemos mudar a nós mesmos, mas nós não temos o direito de mudar o outro. Nós temos que respeitar o nível evolutivo do outro. Se o outro quer ser imaturo, é um direito que ele tem. Então, vejam, essas reflexões que eu estou colocando para vocês, isso nos facilita para que ocorra o que nós chamamos de heteroperdão. Respeitar o nível evolutivo do outro, compreender a imaturidade do outro, entender que ele tem o direito de errar, isso tudo nos leva a entender, nos facilita o entendimento de que nós precisamos, que é importante nós promovermos este heteroperdão. AM, autoconscientização multidimensional. Então, a consciência no curso intermissivo, ela tem uma disciplina, né, onde ela vai se conscientizar mais desta vivência multidimensional. O que significa isso? Então, ora nós estamos no extrafísico, ora nós estamos na dimensão intrafísica. Então, ela vai se conscientizar dessa vivência multidimensional, que atinge todos nós. Assistenciologia, prática do parapsiquismo assistencial na intermissão. Então, nós temos voluntários da conscienciologia que relatam que quando eles estavam no extrafísico, eles lembram que quando eles estavam no extrafísico, eles eram energizadores. Então, no extrafísico, a consciência ela pratica também o parapsiquismo. Então, nós temos o filme, que é o Nosso Lar, onde aparecem cenas de consciências energizando outras consciências. Cosmoética. Fundamentos da vivência da cosmoética na multidimensionalidade. Bom, cosmoética, o nome já está dizendo, é uma ética cósmica, é uma ética do cosmos, mais abrangente do que a ética humana. Então nós temos no curso intermissivo disciplinas, né, com este tema, cosmoética, que é a ética que está acima da ética humana. Mesologia, técnica consciencial do autodomínio da mesologia na Terra. Então, essa disciplina mesologia, né, ela é bastante importante. Por quê? Vejam só. A consciência, imagine uma consciência se ela tiver que renascer num país islâmico. Ou se ela tiver que renascer numa favela, por exemplo. Vejam a dificuldade que essa consciência vai ter. Vejam só o nível de... vejam que essa mesologia não é nada favorável. Vejam os problemas que ela vai ter que enfrentar. No último balanço existencial, que é um curso que ocorre em Foz do Iguaçu, sempre na época do Carnaval, então o balanço deste ano, houve a apresentação de uma psicóloga, né, e que ela estava colocando que ela nasceu numa favela, foi criada numa favela, e ela colocou todas aquelas dificuldades que a pessoa vivencia, enfrenta, né, quando reside numa favela. E ela conseguiu superar todas essas adversidades, ela conseguiu se formar, né, e hoje ela é psicóloga, trabalha na OIC, né, é voluntária da conscienciologia e trabalha na OIC. Então a mesologia, se ela for muito desfavorável, ela pode impactar a execução da ProEx, o cumprimento da ProEx. Por isso é importante, é fundamental a consciência ter uma preparação prévia, né? Porque se ela tiver essa preparação, ela já vem mais gabaritada para enfrentar os problemas, né, que não vão ser pequenos com relação à mesologia. Então, reflexões. Melhoria das reflexões fundamentais da consciência em evolução. É o que nós chamamos de câmaras de reflexão. Então, no curso intermissivo, ele proporciona, né, momentos de reflexão, muitos momentos de reflexão. Então, a consciência ela passa a refletir muito
sobre aquilo que ela errou e sobre onde ela gostaria de melhorar e acertar mais. Então ela passa muito tempo refletindo, né? E o curso intermissivo nos promove isso. Então nós temos aqui o nosso, continuando aqui os nossos slides. Atividades desenvolvidas nos cursos intermissivos. Então nós temos aulas teóricas, como esta, por exemplo, como esta aqui, debates, né? Reflexões. Então vejam só, reflexões, nós temos um verbete chamado Reflexões de 5 horas, é uma técnica. Então anota, Reflexões de 5 horas é o nome de um verbete. Dinâmicas interativas e grupais, né? Laboratórios, assim como nós temos laboratórios de autoexperimentação lá do CIAEC, nós temos 17 laboratórios, né? Também nós temos nos cursos intermissivos diversos laboratórios. Intercâmbios, então as consciências, elas vão para outros lugares, né, fazer curso intermissivo, né, através de intercâmbio. Né. Simulações ao modo de ensaios teatrais é o que nós chamamos de psicodrama. Então vejam só, a consciência, ela tem, na próxima vida, ela vai ter que enfrentar um problema familiar, por exemplo, um grave problema familiar. Então, ela está fazendo o curso intermissivo, então é montado neste curso intermissivo, ao modo de um ensaio teatral, o que nós chamamos de psicodrama, né, este mesmo problema que ela vai ter que enfrentar na próxima vida. Esse mesmo problema, ele é ensaiado, né, através de uma peça, por exemplo. Então a consciência, ela vai ter um preparo, né, prévio, né, através de uma peça teatral. Então ela vai estar mais, diga assim, gabaritada e preparada para enfrentar o problema na vida intrafísica. Então veja, ela já vem preparada, ela já vem de forma planejada para enfrentar aquele problema grave e sério. E ela vai ter, digamos assim, mais êxito. Não resta dúvida que ela vai ter mais êxito. E excursões interplanetárias. Então, as consciências saem de um planeta, vão para o outro, fazer cursos intermissivos que há nesses outros planetas. Então, nós temos nosso próximo slide. Instrumentos para a ProEx. Então, nós temos aqui disciplina, né, o primeiro instrumento para a ProEx. Então, vejam, sem disciplina, dificilmente a consciência obtém resultados. Autoavaliação. Então, a consciência, ela tem que constantemente promover estas autoavaliações. Então, ela tem que pensar, eu tenho prazos, eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu estou alcançando essas metas e esses objetivos, eu estou conseguindo cumprir esses prazos. Então, constantemente, a consciência, ela tem que fazer estas autoavaliações. Instituições conscienciocêntricas é um instrumento importantíssimo para a execução da ProEx. Por que eu digo isso? Porque a instituição conscienciocêntrica, ela facilita com que o voluntário permaneça com o foco naquilo que é mais importante com relação à execução da sua ProEx. A instituição conscienciocêntrica, ela nos ajuda, ela nos facilita isso, para que o voluntário, para que a consciência mantenha o foco naquilo que é mais importante para a sua ProEx. O grupo faz com que a consciência desvie menos. Estado vibracional. Também parece que é algo importantíssimo, é um instrumento importantíssimo para a execução da ProEx. Veja, segundo estudos da conscienciologia, há no universo 2 elementos apenas, consciência e energia. O que não é consciência é energia. Então, a nossa vida, ela é uma vida energética. Todas as nossas interações com as outras pessoas, as nossas interações com o meio ambiente, são interações energéticas. Então, dominar esse processo energético me parece que é a base de tudo. Estado vibracional é a base do nosso processo de parapsiquismo.
Não. Parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo inicia com o domínio energético. E nós vamos ver isso mais adiante. Como que isso funciona? Então, o estado vibracional me parece que é a base, é um instrumento importantíssimo para a ProEx. Então, saber como é que funciona assim e desassim, isso é importantíssimo no processo evolutivo. Reciclagens interconscienciais e existenciais e inversão existencial. Então, são duas técnicas que nós vamos ver no decorrer desta aula. Então, nosso próximo. Instrumentos para a ProEx ainda. Dupla evolutiva. Veja, dupla evolutiva o que é? Traduzindo, é um casal, homem e mulher, não precisa necessariamente serem casados, né? O nome já está dizendo, dupla. É um casal, homem e mulher, que possui um projeto evolutivo em comum. Então veja, por que a dupla evolutiva me parece que é um instrumento importante para a execução da ProEx? Se a consciência ela tem pretensão de assistir grupos maiores, fazer uma heteroassistência a grupos maiores, vejam, esta heteroassistência ela começa aonde? Ela começa em casa com a dupla evolutiva. Então veja, se a consciência não consegue assistir a sua dupla, como que ela vai querer assistir outros grupos? Então, heteroassistência começa em casa, com a dupla evolutiva. Então, dupla evolutiva, na verdade, é uma técnica evolutiva para se fazer assistência. Atacadismo consciencial. O que quer dizer isso? É assistir o maior número de consciências. Isso é o que significa atacadismo, é assistir no atacado. O maior número de consciências. Então, é uma consciência que dá uma palestra para 50, 100 pessoas, né? É uma consciência que muitas vezes escreve um artigo e esse artigo acaba beneficiando centenas, milhares de pessoas, né? É uma pessoa que escreve um livro e esse livro vem a beneficiar um número indeterminado de pessoas. Então, é fazer assistência no atacado, atingir o maior número de pessoas. Gestações conscienciais. Então, nós temos as gestações humanas e na conscienciologia nós temos as gestações conscienciais. Então, escrever um livro, esse livro, se esse livro possui, digamos assim, um conteúdo evolutivo e vem a beneficiar milhares de pessoas, isto é considerado uma gestação consciencial. A mesma coisa, a consciência, ela criar uma ONG, fundar uma ONG, e esta ONG possui um projeto evolutivo, né, e esse projeto evolutivo ele vem a beneficiar milhares de pessoas, e isso também é considerado uma gestação consciencial. Participar, por exemplo, da enciclopédia da consciência, deste mega projeto, né, isso também é considerado uma gestação consciencial. TENEPS. Né, TENEPS significa tarefa energética pessoal. Nós temos, quem quiser aprofundar o assunto, nós temos o manual da TENEPS. Então, TENEPS, significa que a consciência ela vai destinar uma hora do seu dia e ela vai se recolher num quarto, vai ficar sozinha neste quarto e vai doar energia. Então, isso é uma forma de assistência. TENEPS, então, se constitui assim. A pessoa, ela se disponibiliza para o resto da vida, não há feriado, não há final de semana. Todos os dias, para o resto da vida, a pessoa se disponibiliza, destinar uma hora do seu dia para doar energia. Autorrevezamentos. Nós temos um verbete chamado autorrevezamento multiexistencial. Se você quiser aprofundar o assunto, leia, analise este verbete, autorrevezamento multiexistencial. O que significa então autorrevezamento? É a consciência passar o bastão para si mesma. Significa que a consciência ela já vem desenvolvendo um trabalho nesta vida, na próxima vida ela dar continuidade a este trabalho. Então, isso nós chamamos de autorrevezamento multiexistencial. É passar o bastão para si mesmo.
era dar continuidade a este trabalho na próxima vida. Também, isto é um instrumento para a PROEX. E macrosoma, nós temos um verbete chamado macrosomotologia, que significa o estudo do macrosoma. Então, macrosoma é um soma com características especiais, né, um corpo físico com características especiais para executar determinada tarefa, executar determinada PROEX. Então, vejam, nós podemos, um exemplo de macrosoma seria uma pessoa que tem um sistema imunológico acima da média. E esta pessoa nunca fica doente. Nunca fica doente. Isso é um exemplo de macrosoma. Um outro exemplo de macrosoma, né, nós indicamos o filme Corpo Fechado. Nós temos ali um exemplo de macrosoma que o Bruce Willis, no filme, ele tem uma força descomunal, uma força que ele desconhece, né, e ele acontece acidentes e ele nunca se acidenta, ele sempre consegue se safar dos acidentes, né, e ele, além da força dos acidentes, ele nunca fica doente, absolutamente nunca fica doente. Então é um exemplo de macrosoma, né? Então nós temos aí o nosso... Bom, o que nós vimos até agora é a pré-PROEX, é aquilo que acontece na intermissão entre uma vida e outra. Então, a partir de agora, nós vamos ver a fase preparatória e a fase executória da PROEX. Então, a fase preparatória, o nome já está dizendo, a consciência vai se preparar para depois executar a PROEX. Então, nós temos a fase preparatória. Então, fases de execução da PROEX. Então, nós temos a primeira fase preparatória, que vai do renascimento até os 35 anos de idade, né, onde o nome já está dizendo, a consciência vai se preparar nesta fase até os 35 anos. E nós temos a segunda fase, que nós chamamos de fase executiva, que ocorre, que inicia aos 36 anos, né, até o final da vida. Onde a consciência, nesta fase, na fase executiva, ela vai executar a sua tarefa relacionada com a sua PROEX. Ok? Então, vocês devem estar... mas essa idade, ela é uma idade rígida? Não. Essa idade é aproximada. É uma idade aproximada. 35, 36, isso pode variar. Então, me parece assim, ó, que isto não é rígido, isto é relativo. Esta idade é uma, digamos assim, um número aproximado. Ok? Então, vamos para o nosso próximo. Então, a primeira fase, que é a fase preparatória, onde a pessoa vai se preparar, até os 35 anos ela vai se preparar. E a partir dos 36 ela vai, então, passar a executar a PROEX. Então, na fase preparatória, preparação é a fase de aquisição de competência e planejamento para execução da programação existencial entre a ressoma e os 35 anos de idade física dentro da vida média de 70 anos. Então eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês, que eu gostaria que vocês respondessem agora aqui no monitor, né, o que é importante, o que vocês acham que é mais importante a pessoa conquistar nesta fase preparatória até os 35 anos de idade. O que vocês acham que é importante, conquistas que são extremamente importantes nesta fase preparatória? Eu vou esperar que vocês coloquem as respostas de vocês aqui, para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Ok? Quais são as conquistas, então, que vocês acham importante que a pessoa deve ter até os 35 anos de idade? Vamos lá, pessoal. Estamos aguardando aí as respostas de vocês. Maurício, temos o Maurício, Andréia, o Marco. Não? Ok? Ó, o Maurício já respondeu.
organização da vida intrafísica, financeira, dupla, profissão, perfeito? Aí, Andréia, dupla evolutiva, maturidade emocional, Marco, independência financeira, maturidade, autodomínio energético, identificação de trafares e trafores, profissão e dupla. Ok? Concordo plenamente com vocês. Então, é isso aí, pessoal. Então, até os 35 anos, o que me parece assim, que é importante, fundamental para as pessoas conquistarem? Então, educação formal, isso é básico. Educação formal é algo básico. Qualificação profissional é algo fundamental. Nesta fase, até os 35 anos, a pessoa tem que investir em qualificação profissional. E independência financeira. Também isso me parece que é básico. Até os 35 anos ela tem que estar com isso resolvido. Então, educação formal, qualificação profissional e independência financeira é a base desta fase preparatória. Ok? Mas eu concordo com vocês também. Dupla evolutiva também é importante, né? Autodomínio energético, organização, né? Profissão, enfim, identificação de trafares e trafores. Concordo com vocês. Ressoma. Então, a ressoma ela promove um restringimento, né? Impõe à consciência um estado de restringimento máximo, a começar pelo corpo humano e o holochakra. Então, veja, a consciência ela estava no extrafísico, né? Utilizando o psicossoma, né? Que é um veículo mais sutil, então ela renasce, ela ressoma, ela vem para a dimensão intrafísica, ela recebe o corpo físico e ela vai ter que se adaptar a este restringimento. Então ela vai, veja, o psicossoma não respirava, então o corpo físico precisa respirar. O psicossoma, ele levitava, então a consciência agora ela vai ter que aprender a caminhar, né, com o corpo físico. Sensações de dor, de frio, de fome, isso o psicossoma não tinha. O corpo humano possui esse tipo de sensação. Alimentação, o psicossoma se alimentava de energia, né? Nós, utilizando o corpo humano, precisamos nos alimentar de forma diferente, né? Sono, né? O corpo físico precisa dormir, o psicossoma não tinha esse problema. Então, a ressoma, ela promove o quê? O que nós chamamos de restringimento máximo. Okay? É um período de adaptação. Então nós temos aqui o que nós falamos anteriormente, a técnica da inversão existencial, que é chamada de INVEX. Nós temos uma IC, que é chamada de ASINVEX, e nós temos um livro sobre o assunto da inversão existencial. O nome do livro é Teoria e Prática da Inversão Existencial. É a técnica executada pela consciência humana antes da maturidade biológica. Então, o que significa inversão existencial? Então, veja, nós temos a fase preparatória, que vai até os 35 anos de idade. Então, a consciência mais madura, já mais lúcida com relação ao processo evolutivo, ela já começa na fase preparatória, antes dos 35 anos de idade, ela já começa a antecipar a fase executória. Então, é o que nós... Então, veja, o nome já está dizendo, ela inverte. Ao invés de esperar até os 36 anos de idade para começar a executar a ProEx, né, ela, antes, de forma antecipada, já na fase preparatória, ela inverte esse processo e ela começa a executar a ProEx de forma antecipada. Então, o que ela faz? Então, a consciência mais lúcida, mais consciente, com relação a esse processo evolutivo, ela já começa. Ela vai priorizar mais a execução da ProEx, já na fase preparatória, e ela vai fazer o quê? Ela vai escolher uma profissão de forma mais acertada, ela vai escolher uma profissão que tenha mais relação com a sua ProEx. Ela vai buscar uma independência financeira de forma mais rápida possível, porque ela sabe que isso é importante na execução da ProEx. Ela vai promover uma escolha da dupla evolutiva, uma escolha mais inteligente. Ela vai escolher uma dupla que tenha mais afinidade, que tenha mais relação com o projeto evolutivo que ela possui.
Então veja, então, na fase preparatória a consciência já começa a executar a sua ProEx. Isso é o que nós chamamos de inversão existencial. Nós temos agora no próximo slide a técnica da reciclagem existencial, chamada de Resex. Nós temos um site, que eu vou pedir para o nosso suporte técnico colocar aqui para vocês. O site é www.resex.org. Então, se você quiser aprofundar o assunto sobre essa técnica da reciclagem existencial, entre no site www.resex.org. E vejam só, essa técnica significa o seguinte: muitas vezes as pessoas chegam lá com 40, 50 anos de idade, aí descobrem que possui ProEx, com 50 anos de idade. E o que essa pessoa vai fazer então, a partir de agora? Com 50 anos de idade, ela vai então passar o quê? A priorizar. Ela descobre que tem ProEx e ela vai passar então a priorizar, né, a execução da ProEx a partir dos 50 anos de idade, por exemplo. E ela então vai fazer o quê? Ela vai fazer uma reestruturação de toda a sua vida. Ela vai mudar valores, vai mudar atitudes, vai mudar hábitos, vai mudar amizades, né? Então ela vai adotar um novo conjunto de valores e de posturas. Então ela vai reestruturar toda a sua vida com o objetivo de quê? Com o objetivo de priorizar mais a execução da sua ProEx. Então isso é o que nós chamamos de reciclagem existencial, ou Resex. Bom, quando nós falamos em ProEx, pessoal, nós temos que ter em mente algumas evitações. Então, nós temos aqui esportes radicais. Então, por que esportes radicais devem ser evitados? Por quê? Porque o esporte radical, ele coloca em risco o corpo físico, o soma. Veja, um detalhe, às vezes, pode provocar a dessoma da consciência. Por um detalhe, álcool e drogas, isso deve ser evitado. Por quê? Porque isso causa dependência. Rachas. Bom, nós temos, foi o ano passado, se não me falha a memória, nós temos uma artista da Rede Globo que perdeu um filho em função desses rachas, né, que é a Cissa Guimarães. Então, isso deve ser evitado, assim como esportes radicais. Doenças sexualmente transmitidas, né, gravidez precoce, lavagens cerebrais. Então, devemos evitar grupos, seitas, grupos sectários e dogmáticos, que muitas vezes o objetivo principal desses grupos é obter vantagem financeira. Então, grupos sectários e dogmáticos que promovem lavagens cerebrais devem ser evitados. E amizades ociosas. Então vejam só, nós temos aqui embaixo amizades ociosas e lá em cima nós temos evitações. Então, evitar amizades ociosas, não é esse o sentido. Apesar de haver amizades ociosas e evitações, não é esse o sentido. Nós não estamos aqui dizendo para vocês evitarem e abandonarem as suas amizades ociosas. O que é amizade ociosa? Por exemplo, se encontrar com amigos para conversar sobre futebol, por exemplo. É uma amizade ociosa. Veja, a amizade ociosa é aquela amizade que não me traz um ganho evolutivo, não agrega ao processo evolutivo. Então, um exemplo é encontrar-se com amigos para conversar sobre futebol, por exemplo. Veja, nós temos que assistir essas amizades ociosas. Nós não podemos evitar essas amizades, nós não podemos abandonar esses amigos. Por quê? Porque nós temos que assistir essas pessoas. Como que nós vamos assistir essas pessoas? Então, quem está há mais tempo na Conscienciologia já ouviu falar o seguinte: troquem suas amizades ociosas por amizades sadias. Mas veja, nós precisamos assistir essas amizades ociosas. E de que forma? Nós vamos então assistir de forma mais inteligente e de forma mais coerente, do modo que nós gostaríamos de assistir e não do modo que elas gostariam de ser assistidas. Então, se você perde
um dia, 2 dias, né, envolvendo-se com amizade ociosa, você vai perder 1 hora, 2 horas com essas amizades. Você vai assistir essas pessoas de uma forma mais inteligente e mais coerente. Ok? Mas não evitar e abandonar essas amizades. Investimento na qualificação pessoal. Então nós temos, começando aqui pela auto-organização, né, isso é importante, a pessoa ser disciplinada e auto-organizada, educação formal, isso tem muita relação com qualificação pessoal. O ideal seria que todos nós tivéssemos um curso superior, diploma universitário, carreira profissional escolhida, é um tema que nós vamos tratar logo adiante, né? Enriquecimento do currículo profissional, né? Autodidatismo constante, aquele estudo constante, a busca de conhecimento de forma constante, né? E qualidade do autodesempenho. Então, tudo é investimento na qualificação pessoal. Educação. Existem 2 categorias de educação. Nós temos a educação familiar, onde nós aprendemos a se comportar, né, e aprendemos a conviver com os outros. Né? É em casa que a gente aprende isso. E nós temos a educação formal, que são os nossos cursos de qualificação. Bom, carreira profissional. Escolha profissional. A escolha profissional faz parte do projeto de vida de uma pessoa e deve ser vista como um meio de executar a ProEx. Então vejam, profissão não é ProEx. Profissão faz parte da ProEx. Profissão é um meio que a pessoa tem para executar a sua ProEx. Profissão não é um fim. Profissão é um meio para a consciência executar a sua ProEx. Então, embora seja muito difícil generalizar, devido à especificidade das ProEx, o mater pensare de algumas profissões está mais relacionado à assistência. Então vejam, há profissões que, eu digo, em tese, seriam mais assistenciais. São aquelas profissões relacionadas, por exemplo, com a área da saúde. Em tese, essas profissões são mais assistenciais. Mas vejam, nós temos que levar em conta como que o profissional, né, lida com a sua profissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que há muitos profissionais da área da saúde cujo foco principal é a obtenção de recursos financeiros, é a obtenção de dinheiro. O foco principal é este. Então, muitas vezes, um administrador, um advogado, né, ele pode ser uma pessoa muito mais assistencial do que um profissional que trabalha na área da saúde. Mas, em tese, né, nós podemos afirmar que profissões relacionadas com a área da saúde, em tese, seriam mais assistenciais. O ideal é a pessoa associar à sua profissão esse trinômio bastante utilizado na conscienciologia, que é a motivação, trabalho e lazer. Então, quanto mais a pessoa faz aquilo que ela gosta, mais ela se sente motivada. Quanto mais ela se sente motivada, esse trabalho acaba se transformando em lazer. O ideal é isso, é aplicar esse trinômio à sua profissão. Educação financeira. Na execução da ProEx, de qualquer nível, a conquista de relativa estabilidade financeira deve ser o primeiro item a ser atendido, a fim de ocorrer a pacificação íntima. Então veja, estabilidade financeira é o primeiro item a ser atendido na execução de qualquer ProEx. E serve para quê? Atendimento das necessidades intrafísicas e necessidade do dinheiro para executar a ProEx. Então vejam só, falta de dinheiro muitas vezes está relacionado com a falta de reciclagem. Então eu vou repetir, falta de dinheiro muitas vezes está relacionado com falta de reciclagem. Então muitas vezes
a pessoa consegue reciclar um traço importante da sua personalidade e aí ela consegue, digamos assim, obter mais recursos financeiros. Às vezes a pessoa é extremamente desorganizada, basta ela se organizar um pouco mais que isso reflete na sua estabilidade financeira. Pé de meia. Você já pensou o quanto de dinheiro é necessário para a realização da sua ProEx? Você está trabalhando para formar um pé de meia? Então, quando nós pensamos em ProEx, em execução de ProEx, nós temos que ter em mente o nosso pé de meia, que é a nossa estabilidade financeira, que é o nosso suporte financeiro. Veja, tem ProEx que são mais complexas. Eu vou dar só um exemplo. Digamos que uma consciência que esteja relacionada a ProEx desta consciência, ela morar no exterior, ela participar de congressos internacionais, ela fazer cursos em outros países, isso tudo está relacionado à sua ProEx. Vejam, para ela poder fazer cursos, morar no exterior, participar de congressos internacionais, obviamente que ela vai precisar de um pé de meia, digamos assim, e de um bom pé de meia, ok? Então, quando nós falamos em ProEx, nós temos que ter em mente, o nosso pé de meia, a nossa estabilidade financeira, a nossa independência econômica. Exemplos de necessidades financeiras. Então nós temos aí a formação técnica e profissional, nós temos a base física, que é a aquisição da casa própria, que é importante, despesas com saúde, então é interessante as pessoas terem um bom plano de saúde. Nós temos investimentos que auxiliam as pesquisas, artefatos do saber, notebook, biblioteca, participação em congressos, principalmente em congressos internacionais, viagens internacionais, assistência a pessoas do Grupo Carmo. Então veja só, essa assistência que a gente faz muitas vezes para o nosso Grupo Carmo, que é aquele empréstimo de determinado valor que não possui retorno, vocês sabem, aquele empréstimo que não tem retorno, então muitas vezes esta assistência ela precisa ser realizada para pessoas do nosso Grupo Carmo. Assistência em geral, pessoas com necessidades, doações para projetos assistenciais. Vejam, projetos assistenciais. Aqui eu chamo a atenção para... Você é amigo da enciclopédia? É um projeto assistencial, é um mega projeto assistencial. Amigos da Enciclopédia é um projeto que ajuda a promover a construção da Enciclopédia da Consciência. Se você não é amigo, aproveite a oportunidade, seja amigo da Enciclopédia, veja como isso funciona e aproveite para fazer as suas doações. Interferência em projetos libertários. Ok, pessoal? Então são tudo exemplos de necessidades financeiras. Nós precisamos, portanto, ter o nosso pé de meia, ter a nossa independência financeira para atender todas essas necessidades. Tridotalidade, intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Então nós temos aí a tridotação interconsciencial, é a qualidade da conjugação de 3 talentos. Nós podemos chamar de 3 habilidades conscienciais. 3 talentos conscienciais, 3 habilidades conscienciais, mais úteis ao conscienciólogo. Então, começando pela intelectualidade, depois vem o parapsiquismo e por último nós temos a comunicabilidade. Então, essa tridotalidade começa com a intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Então, nos próximos slides nós vamos discorrer sobre cada uma desses talentos. Então nós temos a intelectualidade, então faz parte da intelectualidade o poliglotismo, a pessoa dominar mais de um idioma. Nós temos a polimatia. O que significa polimatia? Significa que a pessoa ela domina e ela conhece várias áreas do conhecimento, ela domina várias áreas do conhecimento. Bibliofilia significa que a pessoa gosta e tem amor aos livros,
Autodidatismo é aquele estudo constante, a busca de conhecimento de forma constante, leituras e principalmente viagens internacionais. Isso tudo faz parte da intelectualidade. Aí, no nosso próximo slide, nós temos aí o parapsiquismo. Inteligência parapsíquica constitui domínio pessoal das energias. Então veja, parapsiquismo, a base do parapsiquismo é o domínio das energias, é o domínio energético. Esta é a base do parapsiquismo. Então, quanto mais você domina as suas energias, mais você desenvolve o parapsiquismo. O que é parapsiquismo? Parapsiquismo é aquelas percepções além dos 5 sentidos. Então, por exemplo, clarividência, clareaudiência, perceber as energias dos ambientes, perceber se há consciência em determinado ambiente. Tudo isso são parapercepções além dos nossos 5 sentidos. E, portanto, é o que nós chamamos de parapsiquismo. E isso, a base do parapsiquismo é o nosso domínio energético, o trabalho com as nossas energias. Então, todas as pessoas são detentoras de percepções energéticas e parapsíquicas, ou parapercepções em um determinado grau. O parapsiquismo, quando desenvolvido sadiamente, só ajuda como instrumento coadjuvante na execução da ProEx de qualquer categoria. Comunicabilidade. Então, sem a comunicação interconsciencial, não é possível a evolução da consciência. Então, nós temos aí comunicabilidade. Nós temos a comunicabilidade escrita, a falada, nós temos a bioenergética. Um exemplo de comunicabilidade bioenergética. Vejam só, estou aqui dando aula para vocês e eu percebo que um de vocês não está muito bem emocionalmente, não está desequilibrado energeticamente. E veja, sem ninguém perceber, eu começo a exteriorizar energia para este aluno. Veja, isto é um exemplo de comunicabilidade bioenergética. A comunicabilidade ela pode ser parapsíquica. Um exemplo de comunicabilidade parapsíquica é o seguinte: eu estou aqui dando aula para vocês, eu percebo a presença do meu amparador me dizendo, olha, você deve falar sobre tais e tais e tais assuntos, porque isso vai ser bom para a turma. É um exemplo de comunicabilidade parapsíquica. Ok? Então nós vamos agora para o nosso próximo slide, que é a segunda fase executiva. Então nós vimos a pré-ProEx, nós vimos a fase preparatória da ProEx, e nós vamos ver agora a fase executiva, que inicia quando a consciência completa 36 anos de idade. Fase executiva. Então, na fase executiva, a pessoa já deve ter definido as bases da sua vida, fazendo aquilo que gosta. Então, o ideal é a pessoa fazer aquilo que gosta. Dentro do trinômio, motivação, trabalho e lazer. Então, o ideal é ela aplicar a sua profissão, o trinômio chamado motivação, trabalho e lazer, e desempenhando a programação existencial. Então, o assentamento. O ideal é a consciência já ter conquistado, nesta fase, a partir dos 36 anos de idade, autossuficiência financeira. Isso já deve estar resolvido, isso seria, digamos assim, o ideal. Carreira profissional já deve ter sido resolvido a escolha e a qualificação profissional. Aquisição de bens básicos, casa, carro, aquisição de competências existenciais. O que significa isso? A pessoa já tem que ser boa em alguma coisa, já tem que ser competente, já tem que ter alguma habilidade, conhecimento em determinada área. Clareza das diretrizes da programação existencial, saber onde quer chegar, saber para que lado aponta a minha bússola consciencial, saber para que lado eu devo priorizar a minha ProEx, ter clareza com relação às diretrizes da programação existencial e ampliação da autoconsciencialidade. Então, o ideal
é a consciência, a partir dos 36 anos de idade, já ter essas questões assentadas. Auto-organização. Então aí nós temos, primeiro, a auto-organização inicia com conciliar as diferentes áreas da vida. Então, auto-organização, quando nós pensamos em auto-organização, nós temos que pensar em conciliar todas as diferentes áreas da vida. E nós vamos apresentar para vocês mais adiante um quadro onde a gente vai aprofundar um pouco mais este assunto. A auto-organização também serve para aumentar a produtividade existencial. Então, vejam, estou atingindo patamares evolutivos, estou conseguindo atingir patamares mais avançados, patamares mais evolutivos. Eu tenho metas, eu tenho prazos, eu estou conseguindo cumprir esses prazos e atingir essas metas e esses objetivos. Então, a auto-organização serve para aumentar esta produtividade existencial. Melhor aproveitamento das oportunidades evolutivas. Eu sei aproveitar as oportunidades evolutivas? É uma questão. Isso está, digamos assim, relacionado com a auto-organização da consciência. A auto-organização tem relação também em preparar-se para as adversidades na execução da ProEx. Veja, esse curso que nós estamos promovendo, que é o curso de Introdução à Programação Existencial, é um curso de entrada da PEX, é um curso básico. Veja, no primeiro dia de aula, quantos problemas técnicos nós tivemos. Até vocês colocaram, a conexão está assediada. Veja, isso é uma adversidade. Então, quem começa a executar a sua ProEx, com certeza, nem tudo é flores. Vai enfrentar muita adversidade e muito contrafluxo. Vejam o que aconteceu a semana passada nesse curso. Nós tivemos que adiar a segunda aula. Vejam só a adversidade. E nós temos que estar o quê? Preparados para enfrentar essas adversidades. Nós temos que estar preparados de que forma? Nós temos que ser, nós temos que ser pessoas flexíveis, competentes e criativas para poder superar essas adversidades que têm relação com a execução da nossa ProEx. Então, a auto-organização serve para a pessoa se preparar para essas adversidades na execução da sua ProEx. A auto-organização também está relacionada com maior controle sobre a própria vida. Saber o que fazer e saber aonde quer chegar, isso faz parte, da auto-organização. Isso tem relação com a auto-organização. Alcançar o bem-estar consciencial, alcançar o bem-estar de todos os corpos, o bem-estar do corpo físico, bem-estar energético, bem-estar emocional e bem-estar mental. A auto-organização leva a isso, leva a consciência a alcançar esse bem-estar consciencial. E a auto-organização, no seu grau máximo, ela leva a consciência a obter o êxito na realização da ProEx. Então, como eu havia falado anteriormente, que a auto-organização tem relação com a pessoa conciliar as diferentes áreas da vida, nós vamos apresentar aqui para vocês um quadro que eu havia falado anteriormente. Áreas da vida. Nós temos um curso da PEX que é o chamado Autogestão Existencial. É um curso mais avançado, inclusive esse curso possui esse curso em EAD. Vocês podem, inclusive, depois de terminarem o Introdução, vocês podem, inclusive, fazer esse curso que é Autogestão Existencial, que é o curso especializado neste quadro, neste assunto que nós vamos entrar agora, que é a pessoa conciliar as diferentes áreas da vida. Quando se fala em ProEx, nós temos que ter isso em mente. Então, nós temos aqui nesse quadro, aliás, neste círculo, intraconsciencialidade. Intraconsciencialidade são aquelas questões pessoais íntimas que a consciência precisa trabalhar. E aí entra os nossos trafores, os nossos trafares,
os nossos problemas íntimos. Então, isso tem relação com intraconsciencialidade. Então, isto é uma área da vida que precisa ser atendida. Saúde holossomática. Então, é a saúde que está relacionada com atividade física regular, a saúde com o corpo físico, exames preventivos, né? Saúde energética, saúde emocional e saúde mental. Né? Saúde holossomática é a saúde de todos os corpos. Também é uma outra área da vida que precisa ser atendida. A área profissional, que aí entra a escolha da profissão e a qualificação profissional. Nós temos aí uma outra área que é a interconsciencialidade, que é toda aquela assistência, todas aquelas reconciliações que a gente precisa fazer com os nossos grupos, né? Grupo familiar, grupo de trabalho, os nossos grupos sociais. As finanças, aí entra a nossa independência financeira e o nosso pé de meia. Há uma outra área da vida que é a extrafisicalidade. Então, como está as nossas projeções lúcidas e semilúcidas? Eu consigo fazer assistência utilizando este instrumento, né, este mecanismo da projeção lúcida ou semilúcida? Né? Nós temos uma outra área que é a interassistencialidade, que tem relação com a assistência de um modo